Este treinamento está destinado pela TOC, que farão avaliação dos projetos específicos de RJI. Nesse material, você, relator, encontrará sobre o que é o RJI, a que esse regime de trabalho se destina, como se dá a organização do trabalho deste docente em RJI, principalmente para que você, relator, possa orientar a análise do cronograma de trabalho, como deve ser o projeto específico de RJI de um docente, quais são os impactos tecnológicos esperados com o desenvolvimento do projeto e como preencher efetivamente o instrumento de avaliação. Primeiramente, é importante destacar quais são os objetivos de uma avaliação ad hoc. O termo ad hoc, em latim, significa para esta finalidade. Então, nós entendemos que esse parecer, ele é estritamente técnico, ele está circunscrito à temática de atuação do relator em relação ao projeto que está sendo analisado, e ele objetiva defender ou não a qualidade científica e tecnológica da pesquisa aplicada que será desenvolvida a partir deste projeto de RJI avaliado. Para tanto, é preciso retomar alguns conceitos do que significa o regime de jornada integral. Este regime é concedido aos docentes das FATECs do Centro Paula Souza e o ingresso é facultado mediante a apresentação de projetos específicos, cujo desenvolvimento, cujo objetivo é desenvolver atividades ligadas ao ensino, à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico do Estado de São Paulo. Esse conceito é muito importante porque esses docentes ministrarão as suas aulas, uma carga horária entre 8 e 16 horas aulas, vão se dedicar à pesquisa durante o período proposto, a partir de uma temática formulada, e essa pesquisa tem que contribuir predominantemente para o desenvolvimento tecnológico do Estado de São Paulo, uma vez que o papel do Centro Paula Souza é a promoção de tecnologia. Então, a gente espera que essa proposta apresentada pelo docente em RJI, ela seja aplicada, ela esteja direcionada à promoção do desenvolvimento tecnológico. E, uma vez este docente desenvolvendo a pesquisa, ministrando aulas, ele vai estar em constante atualização, trazendo melhorias para dentro da sala de aula, envolvendo alunos, envolvendo colegas docentes na realização da sua pesquisa, o que melhora a qualidade do ensino que é ministrada. Melhorando a qualidade de ensino, a gente garante também uma melhor qualificação profissional para os alunos, que é o foco da formação que o Centro Paula Souza oferece no âmbito das FATECs. Então, se para entrar dentro desse programa de regime de jornada integral, o docente deve apresentar um projeto, esse projeto ele deve ter a característica científica e tecnológica, ou seja, é um projeto de pesquisa que precisa partir de um problema que deve ser solucionado, cujo docente imagina que a sua expertise técnica contribui para a resolução daquele problema. Ou seja, tendo o problema em mente, esse docente tem que descrever aonde ele quer chegar, né? Quais são os objetivos que ele quer atingir com a realização daquela pesquisa. Uma vez que ele tem os objetivos delimitados, ele precisa determinar uma metodologia de pesquisa, ou seja, como é que eu vou fazer, quais são os procedimentos que vai me permitir realizar esses objetivos num determinado prazo, que no caso aqui é anual, que estará descrito no cronograma, o qual o relator ad hoc também deve analisar. A partir da realização das ações propostas pela metodologia, esse docente vai obter resultados
E esses resultados estão alinhados a esses objetivos que foram propostos, certo? Mas por ser uma pesquisa científica e tecnológica, esse trabalho do pesquisador não pode parar só na obtenção dos resultados. É necessário também que o docente analise os resultados obtidos e registre essa discussão acerca dos resultados em trabalhos científicos anuais, que podem ser relatórios, livros, artigos, resumos, trabalhos de graduação, orientações de pós-graduação, enfim, ele pode lançar mão de diversos recursos para fazer o registro dessa atividade científica. Todo docente em RJI dedica 40 horas semanais à realização do seu trabalho. E essas 40 horas semanais, ela está dividida em dois grandes blocos, que são as horas-aulas, que podem ser no mínimo 8, no máximo 16 horas-aulas por semana, e o restante dessa jornada, ela é compreendida nas horas de jornada de RJI, nas horas dedicadas ao desenvolvimento de projeto. Entretanto, esse docente ele pode organizar essas horas de projetos de diferentes formas. Ele pode dedicar uma parte correspondente às horas atividade para a preparação das atividades circunscritas às horas-aulas ministradas. Ele pode dedicar também horas para atividades gerais que têm a ver com o projeto, mas não estão direcionadas, não estão diretamente ligadas aos procedimentos metodológicos que foram selecionados para a obtenção dos resultados da pesquisa. E ele vai descrever também as atividades gerais, que aí sim tem a ver com a metodologia. E é muito importante que o relator, na hora de analisar o cronograma de trabalho apresentado pelo docente, ele leve em consideração essa organização, essa proposta de organização de carga horária, para que ele possa avaliar o cronograma em relação aos objetivos e à metodologia que foi proposta. Bom, a partir do momento que você desenvolve um projeto, que você delimita um projeto, que você organiza esse projeto em torno de uma carga horária, de um tempo necessário ao seu desenvolvimento, você tem que entregar para a instituição alguns impactos tecnológicos. Esses impactos podem ser distribuídos em 6 escalas, em 6 esferas. São elas os impactos acadêmicos, que são obrigatórios a todos os docentes em RJI, todos devem ter indicadores dentro desse impacto. Os impactos educacional, social, econômico, ambiental e inovativo. Esses 4 impactos vai depender da temática do projeto selecionada pelo docente, correto? Se forem projetos mais ligados à área da educação, provavelmente vai ser um projeto que vai trabalhar mais com educadores e indicadores educacionais. E se for um projeto que tiver mais a ver com o meio ambiente, ele vai trabalhar mais com indicadores ambientais. O impacto inovativo vai depender da forma e das relações estabelecidas no desenvolvimento das atividades propostas nesse projeto. Como o docente trabalha esses resultados, podendo torná-lo inovativo ou não, certo? Então, o impacto acadêmico são todas as ações que se caracterizam por benefícios em relação ao ensino, à pesquisa e à extensão na unidade de ensino, certo? Podem ser, então, indicadores acadêmicos, publicação em periódicos, apresentação de trabalhos em eventos ou publicações nesses anais de eventos, livros, capítulos de livros publicados, palestras, participação em grupos de pesquisa, orientação de trabalhos de todas as naturezas, participação em bancas de trabalhos também de todas as naturezas, incluindo concurso docente, publicação de textos em matérias e textos e matérias de jornais e mídias sociais, promovendo aí a comunicação para a sociedade, além da comunicação científica colocada nesses
3 primeiros indicadores, a gente faz também a divulgação para a comunidade em geral dos resultados do projeto, envolvimento de determinados grupos, grupos de beneficiados com essas ações do projeto, integração com outros docentes e internacionalização de pesquisa, correto? É muito importante a gente destacar que, embora esse impacto seja obrigatório a todos os docentes devem ter indicadores evidenciados no projeto, não é necessário que o docente tenha todos esses indicadores no período de um ano. Pode ser que ele organize esses indicadores num prazo maior. Então, o docente ele tem clareza de que a pesquisa dele, aquela proposta que está sendo apresentada, é para aquele ano. Mas pode ser que ele trabalhe essa proposta em 2, 3 ou mais anos. Então, ele pode ir variando a obtenção dos indicadores acadêmicos no decorrer desses anos de trabalho, certo? O impacto educacional, como eu já citei anteriormente, ele se caracteriza por pesquisas cuja temática é na área da educação. Então, o objeto de pesquisa apresentado pelo docente em RJI deve estar circunscrito a estratégias capazes de melhorar o processo de ensino-aprendizagem por intermédio da aplicação e do desenvolvimento de modelos, de processos, de ferramentas tecnológicas que incentivem e promovam a proatividade, a inovação, o empreendedorismo e a inclusão social. Então, ela deve estar focada na educação propriamente dita. A contribuição educacional ela está relacionada a projetos que têm o objetivo de desenvolver e aprimorar novas metodologias e tecnologias de ensino, ou trabalhar com estratégias para diminuição da evasão e da reprovação, melhoria da gestão educacional, entre outros. Esses projetos que estão vinculados à temática da educação necessitam obrigatoriamente de pareceres da CESU, porque provavelmente serão projetos que podem ser ampliados a outras unidades de ensino, podem resolver problemas que são inerentes ao Centro Paula Souza. Então, se eu estou investindo em um professor para resolver uma situação, um problema, e essa situação, problema está em outras unidades também, nada melhor do que quem faz a gestão dessas situações, problemas, para fazer a avaliação e o acompanhamento desses trabalhos. Os indicadores de quem trabalha com a temática educacional pode ser o envolvimento de disciplinas, cursos e escolas envolvidas na pesquisa, o envolvimento de discentes ou de docentes, no sentido de você mapear no tempo e no espaço a melhoria daqueles processos com os quais você está trabalhando. O desenvolvimento de novas habilidades, de novas competências, a melhoria de índices de evasão, reprovação, matrícula, melhoria de gestão institucional, elaboração de material instrucional, aplicativos, softwares educacionais, novas metodologias ou processos de ensino-aprendizagem, cursos de extensão, palestras, oficinas e capacitações. Já pesquisas de impacto social são pesquisas cuja temática envolve o desenvolvimento de bens e de serviços, de produtos e de processos e arranjos de políticas públicas que são capazes de melhorar a qualidade de vida, gerar renda, promover a inclusão social, engajar a comunidade em todos os seus níveis, aproximar a instituição de ensino da sociedade e possibilitar a sua participação efetiva nos processos de tomada de decisão e nas transformações da sociedade. Então, os resultados tecnológicos que serão apresentados por esse projeto têm essa característica mais social, correto? É possível você trabalhar, por exemplo, numa primeira etapa do teu projeto com indicadores mais educacionais e posteriormente você levantar indicadores sociais num segundo momento da sua pesquisa. Alguns indicadores que classificam esse tipo de impacto podem ser propostas de políticas públicas, melhoria na gestão e no atendimento do público, eventos que são organizados em comunidades específicas, audiências públicas realizadas, cursos de extensão, oficinas, capacitações, público-alvo, comunidades envolvidas, reconhecimento
interno da instituição, ações de responsabilidade social e qualificação profissional. Já impactos econômicos são pesquisas cujo objeto de pesquisa, cujo objetivo dela é colaborar e promover mudanças tecnológicas e organizativas que aprimorem a estrutura econômica, promovendo desenvolvimento em todos os níveis e permitindo o surgimento de novos setores na economia ou incremento dos setores já existentes. São alguns exemplos de indicadores de pesquisa que têm o perfil econômico: o desenvolvimento, a otimização, a integração de um produto ou de um processo, mudanças organizativas propostas e implementadas, novos negócios e empreendimentos, redução do tempo de introdução de um produto ou aumento na expectativa de vida do ciclo desse produto, desse processo, indicação de produtos ou processos que serão comercializáveis, parcerias e acordos de cooperação técnica firmado, recursos que vêm de agências de fomento ou de instituições parceiras, consultorias realizadas em parceiros, empresas parceiras ou instituições parceiras e que tenham a ver com o tema da pesquisa, relatórios técnicos elaborados, reuniões técnicas setoriais, disciplinas, cursos, escolas envolvidas, melhoria de gestão institucional, cursos de extensão, palestras, oficina e qualificação profissional. Vocês devem perceber que alguns indicadores eles se repetem em diferentes instâncias dos impactos tecnológicos. Isso existe porque cada indicador ele tem múltiplas facetas dependendo da forma como ele é articulado na problemática que o professor selecionou para trabalhar. Já pesquisas de impacto ambiental são pesquisas cujo objeto tem a ver com a elaboração e aprimoramento do planejamento, do monitoramento e da utilização dos recursos naturais em prol da sustentabilidade nos biomas e nos ecossistemas, bem como nos sistemas rurais, urbanos e industriais empresariais, por meio da aplicação e do desenvolvimento de tecnologias e de estratégias de gestão. Alguns exemplos de indicadores de pesquisas que trabalham a temática ambiental são tecnologias de monitoramento, planejamento, gerenciamento e controle ambiental, melhorias de processos de utilização de recursos naturais, modelos de sistemas de gestão ambiental, técnicas de restauração, recuperação, revitalização ambiental, ferramentas de ecodesign em desenvolvimento de produtos, modelos de produção sustentável que foi elaborado ou foi aprimorado. Então, vocês podem perceber que quando um professor identifica um problema e tem competência técnica para apresentar uma solução para esse problema, ele vai estipular alguns objetivos para atingir. E esses objetivos, por meio da metodologia, vai entregar alguns resultados para a instituição. Esses resultados, então, são descritos e caracterizados por esses indicadores que nós descrevemos até o presente momento. Dependendo da forma como você trabalha a entrega desses resultados, ele pode, além de um impacto acadêmico, além de um impacto educacional, ter também, por exemplo, um impacto inovativo. Ou ele pode ter um impacto acadêmico, impacto econômico, impacto ambiental e o impacto inovativo também. Vai depender da forma como o docente amarra a construção da proposta. Então, resultados que têm a característica inovativa, eles se caracterizam por um conjunto de ações sistemáticas referentes à geração e aplicação do conhecimento tecnológico, voltado à produção de novos bens, serviços e à introdução de novos produtos ou processos, e o aperfeiçoamento ou a melhoria dos já existentes. A contribuição tecnológica ou de inovação, ela está relacionada, então, a todas as outras dimensões anteriores. E os seus resultados têm a característica de ser tecnicamente possível, financeiramente viável e são socialmente desejáveis. Os indicadores que permeiam essa característica de impacto inovativo podem ser avanço na fronteira do conhecimento, conhecimento científico e tecnológico mobilizado para resolver o problema, o penhorismo do produto ou do processo, o grau de dificuldade de implementação
ou da reprodução da solução que foi proposta, a expectativa de aplicabilidade, a indicação de patentes referidas, protótipos criados, produtos elaborados, aplicativos ou programas de computador com ou sem registro, processos e procedimentos desenvolvidos, novos serviços propostos e parcerias e interações consolidadas. Uma vez, então, entendido a que se destina o RJI, como o docente organiza o seu projeto para pleitear uma vaga no RJI, como é que ele organiza a sua carga horária, como é que ele entrega esses resultados, agora a gente vai partir para como o relator ad hoc vai preencher o instrumento de avaliação que compete à sua instância, correto? Não podemos esquecer, então, que a avaliação ad hoc é uma avaliação estritamente técnica. O papel do relator ad hoc é avaliar o conhecimento técnico, científico e tecnológico que foi mobilizado para realizar aquele projeto, para desenvolver aquele projeto. Então, nós julgamos pertinente que o instrumento de avaliação partisse de uma técnica de pesquisa mais subjetiva, porque ela é feita por meio de perguntas abertas e perguntas mistas, que misturam perguntas fechadas e perguntas abertas. Então, utilizando um questionário qualitativo, cuja técnica das respostas devem ser elaboradas por meio da observação sistemática daquilo que foi apresentado no projeto e evidenciando, descrevendo evidências do projeto. Então, a gente responde abertamente, mas a partir dessa observação que a gente fez, selecionando itens que são importantes de escrever, correto? Essa avaliação do ad hoc, ela serve de subsídio à CPRJI para avaliação do membro da comissão. E no final, o relator vai indicar ou não a aprovação desse projeto. A solicitação de parecer é feita pela CPRJI via sistema RJI Online. Nós temos alguns critérios que foram utilizados para a experiência desse piloto inicial. Então, os relatores, eles vão ser escolhidos a partir da afinidade temática com o projeto. Essa afinidade temática vem do cadastro de áreas que vocês mesmos, relatores ad hoc, colocaram no sistema a partir das competências técnicas que vocês têm para fazer essa avaliação. E, no máximo, serão selecionados 2 projetos por relator ad hoc, nesse primeiro momento. Então, uma vez que a gente selecionou quem vai ser o relator ad hoc no sistema, você, relator, vai receber um link no seu e-mail institucional, no e-mail cadastrado na plataforma do RJI Online. Quando você clicar no link disponibilizado nesse e-mail, você tem acesso ao sistema, certo? A partir do momento que você tem acesso ao sistema, você, relator, vai visualizar apenas algumas informações da submissão dos projetos. Por quê? Porque esse parecer será feito às cegas. Então, as informações que evidenciavam quem é o docente proponente do projeto foram excluídas das informações que foram encaminhadas para o relator ad hoc. Então, vocês vão receber o edital, que circunscreve essa submissão de projetos, e vocês vão receber também o projeto do docente com a seleção dos itens principais, dos itens que vocês devem utilizar para fazer a avaliação. Uma vez consultados esses materiais, vocês têm um prazo de 1 semana para realizar esse parecer e vocês vão lançar esse parecer por meio do passo 1, do passo 2 e do passo 3, nesse próprio link que vocês receberam no e-mail, correto? Então, o que é destacado para vocês no projeto que vocês recebem? Vocês vão receber a ficha de resumo. Nessa ficha de resumo vai conter o título, na versão em inglês também,
As disciplinas que se correlacionam com as áreas do projeto, se o docente vai ministrar algumas dessa disciplina, qual é a área de classificação do projeto, se é um projeto que está ligado diretamente a um setor atuante, no caso dos projetos que são vinculados à CESU, se esse projeto ou parte dele tem sido contemplado ou vai ser contemplado por uma agência de fomento, se o projeto possui financiamento externo de instituições parceiras, se existe parcerias públicas e privadas, vai encontrar também o resumo, as palavras-chave e a versão em inglês desses dois itens. Já na parte do detalhamento do projeto, quais são as informações que serão apresentadas para vocês? Novamente, o título do projeto, o resumo dos indicadores de controle, ou seja, o que o docente está lançando mão para entregar como resultado, qual a justificativa, os objetivos, a metodologia, o produto final, a finalidade, a situação dos laboratórios envolvidos, os recursos humanos, materiais e financeiros, o cronograma e a bibliografia. Dessas informações foram excluídas o nome do docente e a experiência do autor, uma vez que isso poderia evidenciar quem é o docente proponente. E aí, a gente vai dar mais uma dica para você, relator, que ao fazer o parecer, evite procurar informações sobre aquele projeto, para que o parecer não fique enviesado. Às vezes você conhece o professor, porque são colegas de trabalho, você conhece de outra unidade. A gente tomou o cuidado de nenhum professor ter sido selecionado dentro da mesma unidade do relator ad hoc, então são sempre professores de outra unidade, certo? Mas vocês podem conhecer mesmo assim. Então, evitem pesquisar sobre o projeto e lancem mão de pesquisar sobre o tema, sobre a temática, sobre o que tem no estado da arte, o que pode ser contribuído, o que não pode. Então, aqueles 3 passos que vocês vão preencher dentro do link recebido pelo e-mail são: o passo 1, vocês vão baixar, vão fazer o download do modelo de instrumento de avaliação do ad hoc. Esse modelo, ele está no Word e deve ser preenchido e salvo por você, relator. Uma vez que você salvou, você vai subir, vai fazer o upload desse arquivo no passo 2. E no passo 3, você vai escolher qual é o seu voto, qual é a sua opção de aprovação e vai preencher a justificativa até 1.500 caracteres. Vocês vão perceber que essa justificativa é a questão 3 do instrumento. E no instrumento não existe espaço para você responder essa pergunta, porque ela deve ser colocada na plataforma. Se você quiser rascunhar e deixar registrado no documento do Word, tudo bem, não tem problema, mas ele tem que ser copiado depois dentro do link no passo 3, certo? Bom, aqui o relator ad hoc deve estar atento no projeto para avaliar e para poder preencher esse instrumento. Não existe nenhuma pergunta específica sobre o título do projeto, mas vocês podem dar as contribuições de vocês em relação a esse título, uma vez que o título é um elemento fundamental do projeto, porque ele apresenta um pouquinho do que é o assunto, o tema e os pontos de discussão ou os objetivos da pesquisa. Então, ele deve ser bem objetivo e indicar a área de concentração de pesquisa. Esse item, ele é sempre avaliado pelo relator da CPRJI, mas você pode fazer menção a ele na questão 3, caso você ache necessário. Já no item das disciplinas que se correlacionam com a área do projeto, qual é o objetivo do relator avaliar esse item? Aqui você pode perceber se o docente destacou as disciplinas que se correlacionam com o projeto, mesmo que ele não ministre nenhuma dessas disciplinas. O que isso demonstra? Demonstra que podem ser feitas parcerias multidisciplinares, essas parcerias já podem ser efetivadas ou não, elas podem vir a ser realizadas, elas vão auxiliar no destaque dos indicadores tecnológicos, principalmente nos impactos acadêmico, educacional e inovativo. Então, é um item importante de ser avaliado.
Ela demonstra também o quanto o docente tem clareza e tem noção da capacidade de impacto que o seu projeto tem na instituição como um todo, não só no âmbito da sua unidade e da sua disciplina, mas em termos institucionais. Se o docente tem um item, se o docente ministra alguma dessas disciplinas que se correlacionam com o projeto, se o docente ministrar algumas dessa disciplina, é muito importante vocês olharem se o docente consegue fazer o alinhamento da pesquisa que está sendo proposta com essas disciplinas ministradas. Porque, evidentemente, o professor que consegue fazer essa correlação, ele vai melhorar o impacto, ele vai melhorar o processo de ensino-aprendizagem, ele vai dar contribuições para a melhoria do ensino e melhoria da qualificação profissional. E vai auxiliar também, principalmente, na indicação dos impactos acadêmico, educacional e social. No item agência de fomento ou financiamento externo e no item parcerias públicas e privadas, essa análise vai ajudar a identificar os indicadores principalmente de impactos econômicos e impactos inovativos, correto? Se esse projeto é um projeto que tem recurso de agência de fomento, que está comprometido a fazer uma parceria, que tem uma parceria contrapartida, ele é um projeto que tem impacto econômico, ele é um projeto que tem parcerias consolidadas, então ele é um projeto inovativo. Depois tem um item que o docente proponente do projeto preenche, que são os resumos dos indicadores de controle. Então, ele faz uma lista de quais são os principais indicadores, sem restringir esse indicador a um determinado impacto ou não. E é importante a gente analisar criteriosamente esse item para identificar se a quantidade de impactos está circunscrita a temática do projeto, então aqueles indicadores ali são pertinentes àquelas temáticas, se os indicadores são possíveis de serem alcançados no período de um ano, e é importante destacar que no projeto, no período de um ano, não se pode ter todos os impactos e nem todos os indicadores de um determinado impacto. O professor que se arrisca a colocar toda essa demanda para um projeto é um professor que precisa entregar no tempo de um ano todos aqueles resultados. Então, precisa tomar bastante cuidado na avaliação para saber se aquilo que o docente está escrevendo ali no projeto realmente é possível de ser realizado, é execuível. E aí é importante a avaliação, principalmente do cronograma. No item da justificativa, o relator ad hoc deve analisar o porquê aquela pesquisa é importante, quais são as razões científicas ou tecnológicas ou institucionais que o levaram a desenvolver esse projeto, se a fundamentação teórica que o docente apresentou é pertinente, é atual, faz diferença no estado da arte, contribui para esse panorama, e se o problema que foi formulado é pertinente, se é um problema passível de uma pesquisa aplicada, que traz um desenvolvimento tecnológico. No item objetivos, o relator deve estar atento à avaliação do que o docente quer fazer, né? Então, essa é a pergunta principal. O que é que o docente quer fazer? Aonde ele quer chegar com esse projeto? Então, se o docente separou o objetivo geral e o objetivo específico, isso ajuda ele a ter clareza, né, da objetividade necessária para a pesquisa científica e tecnológica. Se existe pertinência desses objetivos, se eles estão conectados com o problema que foi formulado, se há esse alinhamento, né? Se eles são execuíveis no prazo de um ano do cronograma que foi organizado, e se os objetivos vão gerar resultados que ajudam a solucionar efetivamente o problema que foi destacado. A metodologia é um item que serve para dizer como que eu vou fazer essa pesquisa funcionar, como é que eu vou colocar essa pesquisa em ação. Então, na metodologia, o relator ad hoc deve estar atento se o docente, ele caracterizou qual é o tipo de pesquisa que ele está fazendo, se é uma pesquisa mais bibliográfica, se é uma pesquisa mais
experimental, se é um estudo de caso, se é uma pesquisa de campo, enfim, qual foi o escopo de pesquisa que ele selecionou para trabalhar aquela problemática. E se ele descreveu as técnicas de pesquisa necessárias para a realização da pesquisa. Então, veja, se ele apontou ali, como que ele vai coletar os dados por meio dessas técnicas e como que ele vai analisar os dados por meio dos métodos de pesquisa. Então, lembra lá no começo que eu falei que para a gente completar o ciclo da pesquisa científico-tecnológica era necessário não só obter os resultados, mas também registrar? Para a gente registrar, a gente precisa analisar. E para analisar, a gente precisa coletar esses dados e avaliar teoricamente à luz daquela fundamentação que a gente apresentou na justificativa. Portanto, a gente tem que, o docente ele tem que ter evidenciado com o que ele vai fazer a pesquisa, né, os materiais, os instrumentos, quais são as pessoas envolvidas e quais são os procedimentos técnicos com os quais ações ele vai trabalhar. Também temos um item do produto final. Esse item é uma seção que evidencia o para quê da justificativa, né? Ou seja, qual é a minha contribuição, o que é que eu estou entregando para o Centro Paula Souza. Então, aqui a gente tem que evidenciar quais são os impactos que eu estou mobilizando e tem a ver com a seção de resumo dos indicadores. O resumo de indicador tem que estar relacionado com o produto final, certo? São os resultados da minha pesquisa. Lembrando mais uma vez que a contribuição acadêmica é obrigatória a todos os projetos, pode haver contribuições de diferentes esferas, mas não é adequado um projeto ter ações em todos os impactos, porque ficaria uma pesquisa muito extensa para ser realizada no prazo de 1 ano. E não é necessário também que o docente mobilize todos os impactos de uma única esfera. Na finalidade, a gente vai trabalhar com para quem, né? Para quem que a gente está fazendo essa pesquisa? Então, a gente falou por que a gente está fazendo, né? Por que é importante. A gente falou um pouquinho o que a gente quer entregar, então qual é a nossa contribuição, né? Para que a gente está fazendo. E agora o docente tem que falar um pouquinho para quem que ele está entregando, né? Quem que está envolvido com isso. Então, a gente tem que demonstrar, o docente tem que ter demonstrado como os benefícios vão impactar institucionalmente, quais são os seus grupos de beneficiados com esse projeto e quem são os grupos interessados nos resultados desse projeto. Evidentemente, todo mundo que é beneficiado é interessado, mas podem haver pessoas que não são beneficiados, pessoas que não são envolvidas diretamente com o projeto, mas que sejam interessadas na realização desse projeto. E quanto mais o docente conseguir evidenciar isso, mais ele tem clareza do impacto da sua pesquisa e apresenta um mapeamento completo de até onde o projeto dele pode chegar. Já em relação aos recursos humanos, o docente em RJI precisa evidenciar quem são os grupos de envolvidos no projeto, quem é que vai trabalhar com ele, quem é que vai se relacionar diretamente com o projeto. E isso está relacionado diretamente com aquela metodologia que foi proposta, com as pessoas que ele vai trabalhar na realização da pesquisa. Então, esses dois itens têm que estar dialogando. Precisa avaliar também se foi definido todos os profissionais que são necessários à realização das atividades, se as parcerias foram indicadas, se os convênios estão efetivados, se haverá principalmente formação de recursos humanos, como é que esse professor está trabalhando com as pessoas envolvidas na realização da pesquisa, se com um trabalho de graduação, se com uma capacitação, se com uma orientação de estágio, iniciação científica, enfim, como é que ele vai mobilizar essas pessoas. Já nos recursos materiais, é necessário perceber se o docente descreveu os laboratórios que vão ser utilizados, se ele indicou os equipamentos, se ele listou os insumos necessários. Isso para pesquisa, tanto faz para pesquisas mais experimentais, que usam insumos em laboratórios, máquinas e equipamentos, como para pesquisas que são mais teóricas, que estão ligadas mais às áreas de ciências humanas. É necessário que o docente
tenha esclarecido no projeto tudo o que vai ser utilizado para a realização do mesmo, tanto em termos de pessoas quanto em termos de materiais. Já no item situação dos laboratórios envolvidos, é um item muito importante para o relator ad hoc avaliar, porque vocês são da área técnica do projeto. Então, a partir da análise da metodologia, a partir da análise dos recursos humanos e materiais, é possível vocês olharem se essa pesquisa efetivamente vai conseguir ser realizada. E se ela não conseguir ser realizada, haverá comprometimento da pesquisa? Se esses materiais, se esses laboratórios não forem mobilizados efetivamente, ele consegue fazer a pesquisa? Existirá planos alternativos para os problemas que serão enfrentados? Existem parcerias adequadas? Então, por exemplo, eu não tenho um laboratório na minha unidade, mas esse laboratório está feito por meio de uma parceria. Então, ele é suficiente? Ele vai atender às minhas necessidades? O docente demonstra clareza nessas necessidades desses materiais? Ficou evidente isso? Quais são os recursos financeiros que a gente vai mobilizar, que o docente mobilizou para a realização dessa pesquisa, né? Existem agências de fomento, parcerias, convênios, se esses recursos não forem liberados, existem planos alternativos, a pesquisa pode ser realizada sem esses recursos? Já no cronograma, o docente, o relator ad hoc precisa perceber se o docente organizou bem a relação dos procedimentos de pesquisa, né, da parte da metodologia. Se é possível a gente atingir os objetivos que foram propostos por meio desse cronograma. Se essas ações que foram listadas são execuíveis. E se a quantidade de horas que o docente dedicou às atividades específicas do projeto é capaz de cumprir essas atividades que foram listadas no cronograma. Então, é um item que eu já retomei em várias situações anteriores e que é bastante importante o ad hoc avaliar com a sua competência técnica. Já nas referências, vocês vão avaliar se o docente listou as referências a partir das normas da BNT e se elas têm a ver com a fundamentação teórica que foi proposta e com o estado da arte daquela temática. Bom, a partir então da análise do projeto, desses itens do projeto, vocês vão preencher o instrumento de avaliação do relator ad hoc. São 3 perguntas, né? A primeira é aberta, a segunda e a terceira é mista, vocês vão ter uma resposta fechada e depois vocês vão justificar essa resposta de forma aberta. E na primeira pergunta, vocês vão descrever, então, quais foram os impactos tecnológicos, aqueles descritos no começo dessa apresentação, que vocês evidenciaram, que vocês identificaram no projeto do professor. Eu vou mostrar aqui para vocês esse questionário, a fim de que vocês possam visualizar. Então, veja, a gente tem aqui a primeira pergunta, que vocês vão descrever com base em evidências o que o docente se propõe a entregar como resultados do projeto específico de RJI, de acordo com os impactos tecnológicos. Então, vocês vão ter para um item para cada tipo de impacto, então a gente vai retomar aqui o conceito do impacto acadêmico, que já foi explicado nessas instruções, e aqui vocês vão ter até 500 caracteres para comentar e para descrever os pontos importantes. Caso vocês identifiquem que não se aplica, ou que se aplique o docente não apresentou, vocês precisam apontar aqui, né? Precisam justificar. Então, falando um pouquinho do impacto acadêmico, do impacto educacional, do impacto econômico, do impacto social, do impacto ambiental e do impacto inovativo, correto? Daí, na pergunta 2, vocês vão falar um pouquinho sobre a questão dos recursos humanos e materiais. Se o que o professor está mobilizando é capaz de desenvolver o projeto. Então, vocês vão responder sim e não e vão justificar quais foram as fragilidades identificadas. Ou, se não houver fragilidades, vocês destacam os pontos positivos da proposta do professor. Até 500 caracteres também. E já na terceira pergunta, vocês vão comentar
se o relator, se vocês são favoráveis ou não à aprovação ao desenvolvimento desse projeto. E aí vocês vão justificar até 1.500 caracteres. A justificativa de vocês, ela deve estar em cima da importância da temática, da problemática formulada, da fundamentação teórica, dos objetivos, da metodologia do cronograma proposto, dos principais resultados para a unidade de ensino, para o Centro Paula Souza, para os setores da economia em todos os seus níveis, né? Seja mais voltado para a empresa, seja mais voltado para a comunidade, dos avanços que esse projeto vai trazer para o estado da arte na área do conhecimento e das contribuições que esses resultados vão proporcionar em termos de transferência de tecnologia e de transferência de conhecimento, certo? Então, o que eu estou entregando em termos de tecnologia para a sociedade, o que eu estou divulgando, como é que eu estou divulgando essa minha proposta, certo? Se precisar fazer ajustes ao projeto para que ele seja viável, vocês podem apontar nessa justificativa também. E se vocês tiverem sugestões a fazer, vocês podem colocar aqui também, certo? Indicar outras pesquisas, algumas bibliografias, vocês podem utilizar esse espaço. O importante é que o voto de vocês ele seja destacado em cima desses critérios, não pode escapar a esses comentários. Pode ser que vocês não queiram comentar todos, pode ser que vocês queiram comentar um, dois, ou queiram comentar todos, mas tem que ser em cima desses critérios e eles têm que estar evidenciados no projeto, não podem escapar à análise do projeto do docente, correto? Então, vocês vão perceber aqui que você não tem um espaço para fazer isso no Word, tá? Nesse documento aqui que vocês vão salvar e anexar no link recebido pelo e-mail, porque esse espaço está disponível no link para vocês colocarem, correto? Se vocês quiserem abrir um espaço aqui para colocar, tudo bem, sem problemas. Pode colocar aqui e depois copiar e colar no link, correto? Voltando aqui para a nossa apresentação e já encaminhando a finalização, o parecer, então, ele deve ser salvo, né? Deve ser feito o upload no item 2, inserido o voto e a justificativa da questão 3 no passo 3, e aí, então, vocês salvam o parecer para encaminhar, correto? Caso vocês tenham dúvidas durante a realização do projeto, vocês podem me acionar por e-mail ou pela plataforma Teams. O meu contato está aqui e eu estarei à disposição de vocês para dialogar, para tirar dúvidas, para receber sugestões, receber indicações de melhoria, correto? E nós queremos agradecer muito a participação e a contribuição de todos vocês nesse processo. É uma novidade na avaliação dos projetos de RJI, é uma experiência piloto e, evidentemente, é um processo que está em construção. Então, a participação de todos e a colaboração de todos é fundamental para que a avaliação dos projetos específicos de RJI seja eficiente e eficaz. Muito obrigada.